Olá, minha gente querida, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube. Para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui com cada um de vocês. E eu já quero convidar vocês a fazer parte dessa família, essa família do caminho, essa família de gente boa, de gente do bem, de gente que ama o Evangelho. Se você quiser fazer parte dessa família, eu te convido a clicar aqui em inscrever-se e ativar também o sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes que a gente iniciar aqui uma live ou postar algum vídeo, tá bom? Se você quiser também ser membro desse canal, além de estar me ajudando, você estará tendo alguns benefícios, como algumas aulas exclusivas, você também terá alguns PDFs e muita coisa que vai te ajudar e vai agregar no seu conhecimento. Se você pode e quiser, eu te convido a se tornar membro desse canal, tá bom? Nós temos uma live todos os dias às 8 horas da noite lá no meu perfil no TikTok. Inclusive, nesse exato momento, eu estou ao vivo no TikTok com 360 pessoas, algumas pessoas do bem, aliás, todo mundo do bem, porém, algumas pessoas despertas, outras pessoas alienadas, outras pessoas que se beneficiam do sistema religioso. Mas eu não estou aqui para poder escolher para quem eu quero falar. Eu estou aqui falando para todo mundo e a minha oração é que o Evangelho abra os olhos de todos e destrua o esquema do sistema, tá bom? Dito isso, minha gente, você que está ao vivo aqui comigo no TikTok, continue curtindo, compartilhando e comentando aqui. Isso ajuda muito a live a alcançar mais pessoas, tá bom? Vamos lá então. O tema da nossa rápida reflexão de hoje é a diferença entre o templo, a sinagoga e a igreja. Você sabe qual é? Se você tiver uma caneta e um papel aí para você anotar, anote aí o tema da nossa live de hoje, da nossa meditação de hoje. A diferença entre o templo, as sinagogas e a igreja. Você sabe qual é? Se você chegar para um crente e perguntar para ele qual é a diferença entre templo e igreja, ele vai dizer nenhuma. Se você chegar para um religioso desses bem fanáticos e falar para ele assim: meu amigo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, parece que é uma resposta ensaiada. 90% deles responde assim: mas Jesus ia ao templo, os apóstolos iam ao templo, ou seja, nós também temos que frequentar os templos. Mas a pergunta que vem é: o templo que Jesus ia era um templo cristão? O templo que Jesus ia se parecia com isso que vocês, evangélicos, religiosos, chamam de igreja? Ou tinha alguma diferença? Bom, na verdade existe uma grande confusão por parte dos crentes e principalmente dos evangélicos no que se diz respeito a templo, sinagoga e igreja, porque eles pegam isso tudo e colocam no mesmo pacote como se fosse a mesma coisa. Agora eu quero te chamar a atenção para a gente ler Atos capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 48 e o versículo 49. Atos capítulo 7, versículo 48 e o versículo 49.
A Bíblia que eu tenho em mãos está na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Esta é a edição que eu tenho, a tradução que eu tenho. Talvez na sua Bíblia as palavras estejam um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá. Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, está escrito assim: porém, o Altíssimo não mora em casas. Em outras traduções diz em templos construídos por seres humanos. Como disse o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Versículo 48. Porém o Altíssimo não habita em casas, em templos, em construções humanas. Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. E você pode chegar para um religioso e apresentar para ele esse versículo e tantos outros, que ele vai continuar dizendo que Jesus ia no templo, que Jesus deixou o exemplo para que nós também fôssemos ao templo. E eu volto à pergunta que eu fiz inicialmente: o templo que Jesus ia era um templo cristão? Era um templo evangélico? Bom, vamos entender a história desse templo. Esse templo que Jesus ia, a história dele começa lá no deserto do Sinai. Depois de 430 anos escravizados no Egito, Deus agora envia Moisés para poder libertar o povo do Egito. Moisés tira o povo, atravessa o Mar Vermelho com esse povo, e esse povo vai peregrinar por 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, peregrinando pelo deserto, Deus decide tabernacular, morar entre o povo. E veja o que diz Êxodo. Se você está com a sua Bíblia aí comigo, você vai acompanhar Êxodo capítulo 25, o versículo 8 ao versículo 10. Êxodo capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 10. Está escrito assim: isso é Deus falando para o povo durante os 40 anos que esse povo passou no deserto do Sinai, tá bom? Deus diz assim: os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim. Ou em outra tradução diz, um tabernáculo para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis, de acordo com o modelo que eu vou lhes mostrar. E diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metros de comprimento, por 66 centímetros de largura e 66 de altura. E revistam de ouro essa caixa por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remetente de ouro. O que Deus está dizendo aqui então, minha gente? Deus está chamando o povo que durante esses 40 anos que estão peregrinando pelo deserto, Deus está chamando esse povo a construir um tabernáculo onde ele moraria entre o povo, onde ele viveria entre o povo. Ô Charles, então você está dizendo que Deus está falando que ia morar no meio do povo? Nesse contexto, sim. E aí, passa o tempo, depois desses 40 anos peregrinando pelo deserto, o povo entra na terra chamada Terra Prometida. Ali nessa Terra Prometida,
em Siló, esse tabernáculo fica sendo uma tenda, né? Durante os 40 anos, essa tenda ela foi móvel. Onde o povo parava durante a peregrinação, eles armavam a tenda. Quando eles partiam de novo, eles desarmavam a tenda até chegar em um outro lugar onde eles iriam ficar. Mas agora, já dentro da Terra Prometida, eles colocaram essa tenda num lugar chamado Siló. Pois bem, passa o tempo até que sobe ao trono um rei chamado Davi. E Davi ele enriqueceu, Davi ele se exaltou, e chega um determinado momento do reinado de Davi, que Davi ele fica indignado. Ele diz assim: como pode Deus, criador de todas as coisas, morar em uma tenda, em um barracão, enquanto eu moro dentro de um palácio? Vamos ler 2 Samuel capítulo 7. Quem não gosta de Bíblia, não vai conseguir ficar aqui, tá bom? 1 Samuel 22, versículo 7, a seguir. Primeira Samuel 22, a partir do versículo 7. É 1 ou 2 Samuel 22? Deixa eu ver aqui, gente. É 2 Samuel 22, tá bom? Gente, eu confundi o versículo. 2 Samuel 7, a partir do versículo 1, tá bom? Me desculpem aí vocês que estão anotando, eu já fiz vocês riscarem aí 2 vezes, né? 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 1. Está escrito assim: o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse a Natã, o profeta: veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, está guardada numa barraca. E Natã respondeu: faça tudo o que você quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite, o Senhor disse a Natã: Natã, vá e diga a Davi, meu servo, diga que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que deve construir um templo para eu morar. Porque desde quando eu tirei o meu povo do Egito, até o dia de hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado e morado de barraca em barraca, e em todas as minhas viagens com meu povo, eu nunca perguntei aos líderes que eu escolhi a razão de eles nunca construírem para mim um templo. Portanto, diga a Davi que eu o enriquecerei, o engrandecerei, estarei com ele em todos os lugares, porém, da descendência dele, levantarei alguém que me construirá um templo. Então perceba, Sônia, perceba que a ideia de construir um templo para Deus veio de Davi. Davi se sentiu indignado de estar habitando numa casa luxuosa, em um palácio, enquanto Deus, na visão dele, né? Porque Davi, na sua humanidade, ele via aquele tabernáculo como a casa de Deus. E ele pensava: como pode eu morar aqui e Deus habitar em um barracão? Mas Deus vai dizer assim para Davi: ô Davi, eu não estou me preocupando com isso não.
Porque desde quando eu tirei o meu povo do Egito, eu nunca procurei um templo para morar. Eu sempre fiquei de tenda em tenda, de casa em casa, de tabernáculo em tabernáculo. Agora, já que você quer tanto construir para mim um templo, você não pode, porque a sua mão não é digna disso. Você é um homem sanguinário. Agora, o seu filho me levantará esse templo. E passa o tempo, minha gente. Nasce Salomão, eu estou aqui resumindo o máximo que eu posso, tá bom? Nasce Salomão e chega a hora de Salomão construir esse templo. Veja aqui em 1 Crônicas, capítulo 22. Agora sim, 1 Crônicas, capítulo 22. Eu quero ver um crente herege vir aqui falar que eu não estou usando Bíblia para ensinar para vocês, tá bom? Versículo 7 ao versículo 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 10. Está escrito assim: Davi disse a Salomão: meu filho, um dia eu quis construir um templo em honra ao Senhor, mas ele me disse que eu havia matado muita gente e feito muita guerra. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixou construir um templo para ele. Porém, ele me prometeu que deixaria. Se você puder grifar isso aí, minha gente, ele me prometeu que deixaria com que o meu filho governasse em paz, não tivesse inimigos, a fim de poder construir um templo para ele. E ele disse que este seria seu filho e ele seria o seu pai. Perceba, minha gente, que de novo Davi está deixando claro que Deus ele permitiria Salomão construir um templo para ele. Então, gente, quando se diz assim, Jesus ia ao templo, qual templo que Jesus ia? Será que era um templo cristão? Ou será que era esse templo aqui? Vamos ver. Como funcionava o culto nesse templo de Salomão? Vamos ver como funcionava? Vamos lá. Na inauguração desse templo, não, só entre parênteses aqui, só para você saber, não se chamava culto. Vou repetir. O culto no templo de Salomão não se chamava culto, se chamava sacrifícios. O culto, minha gente, era basicamente sacrifícios. A pessoa levava o seu cordeirinho, ou a sua ovelha, ou o seu bezerro até o templo, e chegando ali, os sacerdotes imolavam, sacrificavam esse animal diante de Deus e colocava fogo na carne do animal. Gente, imagina comigo como era a cena. Sabe por quê? Porque os crentes, eles leem isso aqui de uma forma tão romântica. Sabe, o Paulo Machado? Os crentes leem isso aqui como se fosse tão bonitinho. Um sacrifício lá no templo. Gente, era sangue para todo lado. Era cheiro de animal morto. Era aquele odor de bezerro morto, de carne estragada, de carne queimada. Sabe o que é cheiro de sangue? Era assim que era o culto naquele templo de Salomão. Não tinha, minha gente, como a maioria dos crentes acreditam, não tinha um pastor com o microfoninho na mão, pregando e o pessoal sentado dando glória. Não tinha gente com violãozinho tocando. Era sacrifício, minha gente. Veja como foi a inauguração desse templo. Segundo Crônicas, capítulo 7 e o versículo 4, vamos lá. Olha como foi a inauguração desse templo, tá bom? Sim, Milton, mas é porque eu estou desenvolvendo uma mensagem, né? Nós vamos chegar lá ainda, tá bom? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 4.
Veja o que diz. A inauguração do templo, o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 122 mil ovelhas. Você já parou para pensar, minha gente? Você já parou para pensar o que é sacrificar 122 mil ovelhas, 22 mil bois? Você já parou para pensar a bagunça de sangue, o cheiro ruim que não era? Ali dentro do templo existia uma classe de pessoas chamadas levitas. Quem eram os levitas? Eram todo aquele da tribo de Levi, tribo esta que havia sido separada por Deus para cuidar do templo e dos sacrifícios no templo. Aí quando você encontra com um crente hoje, ele fala assim: eu sou levita. Por que você é levita? Porque eu canto. Ah, é? Você é levita porque você canta? Mas você acha que o levita, ele só cantava no templo? Bom, o trabalho do levita, ele era basicamente sacrificar os animais, abrir eles ao meio, remover a parte que seria queimada, separar a parte que seria jogada fora, pegar a carne desse animal, levar até o altar do incenso, colocar fogo no altar do incenso. Depois que a carne era completamente queimada, ele retirava as cinzas, levava as cinzas para fora do arraial, voltava para o templo, pegava todos os animais que seriam sacrificados no dia seguinte, levava para o curral, alimentava os animais no curral. Enquanto os animais estavam se alimentando, eles voltavam para o templo, limpava todo o sangue que havia no chão, limpava os utensílios do templo, depois ia lá no curral, separava o animal que seria sacrificado no dia seguinte. No outro dia sacrificava de novo, e quando sobrava tempo, o levita cantava. Mas isso é quando sobrava tempo. Mas aí o irmão, ele acha que ele é levita porque ele canta. O irmão, ele acha que ele é levita porque ele tem a oportunidade para sair de igreja em igreja, de congregação em congregação cantando. Vamos ouvir o levita falando de tal. Você é levita, meu querido? Então, no mínimo, você tem que sacrificar cordeiro lá na sua denominação. Porque se você não faz isso, você não é levita. Bom, mas no ano 586 a.C., Nabucodonosor invadiu a Babilônia e destruiu o templo. E levou os judeus, levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia eles passaram 70 anos longe desse templo. Durante esses 70 anos que esse povo passou na Babilônia, o templo ficou em ruínas. Mas 70 anos depois, exatamente, Nabucodonosor, mas 70 anos depois, no ano 516, Zorobabel, ele recebeu ordem de Ciro para retornar, para reconstruir o templo. E ele iniciou essa reconstrução. E então voltou, não é verdade? Iniciou-se novamente os sacrifícios, as ofertas, o sacerdócio lá no templo. E no ano 37 antes de Cristo, o Herodes o Grande, ele fez uma grande reforma no templo. Então um templo que já era luxuoso, não tão luxuoso quanto aquele primeiro, porque se você ler alguns livros proféticos,
se eu não me engano, é o livro de Amós, se eu não me engano, diz que esse segundo templo, em beleza, ele não se comparava ao primeiro. O templo de Zorobabel não tinha a mesma beleza que o primeiro, porém, a glória desse templo era maior que a glória do primeiro templo. Mas Herodes, agora no ano 37 a.C., Herodes ele vai fazer uma grande reforma nesse templo. E o templo ele fica magnífico, minha gente. O templo de Salomão, que depois foi reconstruído, ou melhor, o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor e reconstruído por Zorobabel, agora está sendo reformado por Herodes o Grande. E é exatamente o templo reformado por Herodes o Grande que Jesus ia. É por isso que um dia os discípulos de Jesus chamou Jesus e diz assim: mestre, veja que pedras, veja que construções, veja que templo magnífico. Por quê? Porque Herodes, minha gente, havia tornado aquele templo tão luxuoso que ele se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Agora, só para resumir essa parte, esse templo que Jesus ia não tinha microfone, não tinha cadeiras para as pessoas sentarem, não tinha essa liturgia de louvor e depois pregação. O culto ali era sacrifício. É exatamente por isso que um dia Jesus entrou nesse templo, revirou a mesa dos cambistas que estavam vendendo os animais lá dentro. Por que vendendo animais? Porque eles estavam querendo facilitar o culto naquele templo. Porque a ordem lá no Antigo Testamento era que o animal deveria ser levado de casa para ser sacrificado. Mas agora o pessoal está vendendo os animais na porta, ou melhor, no pátio do templo. Veja como que eles estão pervertendo a ordem, né? Desse culto, ou desse suposto culto. Vale lembrar, minha gente, que esse templo que Jesus ia, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo por um imperador chamado Tito, imperador romano, quando ele invadiu Jerusalém, colocou fogo na cidade e destruiu o templo. E o que restou desse templo é o que nós conhecemos hoje como Muro das Lamentações. É a única coisa que restou do templo, o Muro das Lamentações. Jesus não ia em um templo cristão, minha gente. O templo que Jesus ia era um templo judeu. O templo que Jesus ia era o templo de Herodes, o templo de Jerusalém. Não era isso que você chama de igreja. Pelo amor de Deus, você acha mesmo que aquele templo que Jesus ia, que os apóstolos iam, você me pergunta, por que Jesus ia no templo? Porque Jesus era judeu, minha gente. Jesus era judeu, e como todo judeu, ele ia ao templo porque o templo era dos judeus. Dá para entender? Alguém silencia, por favor, proclamando as boas novas. Ele está proclamando nada, ele está atrapalhando a live. Silencia ele para mim, por favor. Quem está entendendo, minha gente? Eu acho que é só proclamando as boas novas que não. Quem está entendendo? Amém? Ali, o pessoal está entendendo. Amém. Minha gente, então, primeiro ponto que você deve colocar na sua cabeça: o templo que Jesus ia não era templo evangélico, não era um templo cristão, não era isso que as pessoas chamam de igreja. Jesus ia no templo dos judeus, que Deus mandou construir para os judeus frequentarem. Inclusive, só podia entrar dentro desse templo judeus. Gentios não entravam, apenas judeus. Combinado? Bom, o irmão já perguntou aqui, e sinagoga? Bom, não se sabe quando foi criada as sinagogas. No Antigo Testamento, não existe sinagoga. E quando você lê o Novo Testamento, já aparece Jesus indo nas sinagogas,
Bom, muito provavelmente, as sinagogas foram criadas durante esses 70 anos que o povo de Israel passou fora da sua pátria, no cativeiro babilônico. Por quê? Porque ali eles não tinham acesso ao templo. E corria-se o risco da fé judaica, da religião judaica, cair no esquecimento. Então criaram-se as sinagogas, que era o lugar onde se lia a Torá. O que é a Torá? É o livro da lei, são os 5 primeiro livro da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E esta é a Torá. As sinagogas é exatamente esse lugar onde as pessoas iam, onde os judeus iam para poderem ouvir a Torá. Dá para você entender que sinagoga não era igreja? Não era isso que vocês chamam de igreja? Sinagogas não eram templos evangélicos nem religiosos. Inclusive os judeus ainda hoje, os judeus se reúnem em sinagogas. Sinagogas é o lugar de encontro dos judeus, não é de nós gentios. Agora, minha gente, o problema é que o sistema não ensina isso para vocês. Aí vocês lêem a Bíblia, né? Lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, acha que tudo é uma coisa só e acha que tudo é igreja. Bom, vamos recapitular. O templo que Jesus ia não era um templo não era um templo evangélico, era templo judeu. Inclusive, nesse templo não podia entrar gentios, só podia entrar judeus. Se você ler lá em Atos, você vai ver que teve um dia que Paulo foi jogado para fora do templo porque teve uma acusação que ele havia levado um gentio para o templo, tá bom? Segunda coisa, sinagoga também não é templo evangélico cristão. Sinagoga é onde os judeus se reuniam para ouvir a Torá. Porque durante os 70 anos que eles passaram fora da cultura deles, eles não queriam perder a fé, o ensinamento, a lei divina. Então eles criaram as sinagogas para se reunirem, para ensinar uns aos outros a Torá. Correto? E igreja, Charleston? O que é a igreja então? Se o templo de Jerusalém era um templo dos judeus, onde os judeus iam, se a sinagoga era um lugar também onde os judeus iam, o que é a igreja? Bom, minha gente, a igreja é a não lugarização do culto. A igreja é o fim da geografia do culto. Por quê? Porque no Antigo Testamento, culto acontecia naquele templo, no templo de Jerusalém. Agora, em Jesus, o culto não acontece em um lugar geográfico. O culto acontece de uma forma, em uma forma. E que forma é essa, Charleston? O culto acontece em espírito e em verdade. Quem está em Jesus não está limitado a um lugar para oferecer um culto a Deus. Por quê? Porque esse culto acontece aqui dentro. E é agora que aquele irmão que falou que eu estava dizendo antes da morte de Jesus, é aqui que eu queria chegar, meu irmão. Antes do sacrifício de Jesus, o culto acontecia em um lugar. Deus morava, é lógico que é uma expressão de linguagem, Deus morava em um lugar. Mas com o sacrifício de Jesus, Deus deixou de habitar em lugares e passou a habitar em nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: mulher,
chegou o tempo em que vocês não me adorarão em lugares, nem em monte e nem em templo. Chegou o tempo em que vocês me adorarão em espírito e em verdade. O lugar já não me importa mais. Isso é igreja. Igreja não é um prédio que você constrói e coloca uma placa na porta. Igreja não é uma inauguração que você faz e vai lá registrar em cartório. Igreja é um povo que foi comprado na cruz do Calvário, onde foi unido judeus e gentios em uma só família, e o nome dessa família é igreja. Em um só povo, e o nome desse povo é igreja. Será que é tão difícil assim para você entender que esse lugar que você vai não é igreja? Você vai em um salão, você vai em um templo, você vai em uma casa. Igrejas são pessoas. São pessoas, meu querido. O evangelho, ele tira essa lugarização. Isso aí, Tadeu, a igreja é o corpo de Cristo. O evangelho, ele tira essa lugarização do sacrifício, do culto a Deus. Meu amigo crente, o templo que Jesus ia não é isso que você chama de igreja, porque lá no templo que Jesus ia, tinha que levar cordeiro para ser imolado. Lá no templo que Jesus ia, tinha que levar pombinha para ser sacrificado. Lá no templo que Jesus ia, tinha que levar dízimo para alimentar os levitas. Agora, a igreja que somos nós, já estamos vivendo nesse cordeiro, que enquanto foi cordeiro também foi o sumo sacerdote, que enquanto ofereceu o sacrifício, também foi o sacrifício, que se entregou, tirando de nós toda a obrigatoriedade de ir em lugares, de realizar cerimônias, de observar regras, mas de simplesmente descansar naquilo que ele fez. Isso é tão difícil por quê, minha gente? Por que será que é tão difícil entender que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade? Por que será? A irmã colocou, precisa ceiar. Olha isso, minha gente. Perceba como a religião tomou o lugar daquilo que é ser igreja. Porque se você quer participar de alguma ceia, eu já fiz alguns vídeos aqui explicando sobre ceia, né? Se você quer participar de alguma ceia, o que te impede? Sendo que ceia é toda a refeição que você faz em compartilhamento com outras pessoas. Ceia é toda a refeição em comunhão com o outro. O que te impede de participar de uma ceia com a sua família, ou com seus amigos, ou com seja lá quem for? Mas a religião quer que você acredite que você só pode fazer alguma coisa se você estiver enclausurado dentro de um templo que eles erroneamente te ensinam que é igreja. O irmão Maxwell está dizendo, boa noite, Charlison. Mas Paulo fala, me alegrei quando me disseram... Me alegrei quando me disseram, vamos lá. Paulo não falou isso não, meu irmão. Quem falou isso foi Davi, lá no Antigo Testamento, tá? Você está falando de uma coisa, nós estamos falando de outra. Quem falou isso foi Davi. E quando Davi falou isso, ele nem estava falando de templo, porque quando Davi falou isso, nem existia templo. Se você estava aqui no início da live, você viu explicando que o templo foi construído por Salomão, filho de Davi. O templo foi construído depois que Davi morreu. Ou seja, Davi não está falando de templo, não. Davi estava falando da cidade de Jerusalém. A casa de Deus, para Davi, era uma cidade, chamava Jerusalém. Está travando aqui, gente, peraí.
Tá bom, meu irmão? Davi não estava falando de templo. Duas coisas, não era Paulo, foi Davi. Segunda coisa, Davi não estava falando de templo, Davi estava falando de Jerusalém. Vamos lá, gente. Encerra aqui a minha fala dizendo: isso que as pessoas chamam de igreja hoje são apenas templos cristãos ou pseudamente cristãos, onde as pessoas vão para se encontrarem umas com as outras. Não é o templo de Jerusalém, não é sinagoga. Jesus não ia nisso que vocês chamam de igreja, e eu tenho certeza e convicção que se Jesus estivesse aqui nos nossos dias, se Jesus estivesse aqui hoje, ele não se meteria nesses templos de vocês, crentes. Repito, se Jesus estivesse aqui hoje, ele não frequentaria esses templos de vocês. Por quê? Porque lá não tem nada de evangelho. 99% dos templos chamados evangélicos não tem nada de evangelho. Não tem nada de evangelho. Ali dentro tem arrogância, religiosidade, soberba, mas nada de evangelho. Lá naquela igreja, né, do Apocalipse, esqueci qual igreja é, que diz assim: estou à porta e bato. Pelo menos lá Jesus estava batendo na porta e queria entrar. Nesses templos de hoje, ele passaria longe deles. Sabe por quê? Porque lá não tem lugar para Jesus. Portanto, minha gente, igreja somos nós. Igrejas são pessoas. Você é templo do Espírito de Deus. O seu corpo, a sua maneira de viver, de acolher, de enxergar a vida, te faz ser igreja. Igreja não é conhecida por uma placa. Igreja é conhecida pela maneira de enxergar, de observar a vida. Tem tanta gente dentro dos templos que não são igreja, em contrapartida tem tanta gente fora dos templos sendo igreja que você não faz ideia. Amém, minha gente?